Sabe o que é mais poderoso para mover uma economia? 16 trilhões de dólares ou uma boa história? Pois é, a resposta pode parecer meio óbvia, mas acredite, não é. Hoje, a gente vai entender por que, no mundo das finanças, uma ficção bem contada pode ser muito, mas muito mais forte do que os fatos. Para a gente começar, aqui está um exercício de imaginação. Pensa só na cena. Um economista alienígena é enviado para a Terra. Missão dele? Uma só: monitorar a nossa economia. E claro, ele decide focar bem no epicentro financeiro do planeta, a cidade de Nova York. Ele chega, olha a cidade em 2007 e o que ele vê? O puro auge da atividade. Times Square lotada, aquele clima vibrante de otimismo no ar. Beleza. Aí ele avança no tempo, 2 aninhos, para 2009. E, para surpresa dele, ele vê a mesmíssima coisa. Os prédios, as ruas, as pessoas, olhando assim por cima, nada tinha mudado. Ok. Então, o nosso alienígena, como um bom cientista, resolve olhar mais de perto. Prédios estão lá. Fábricas e estradas intactas. Conhecimento, patentes, diplomas universitários, tudo no lugar. Na verdade, a tecnologia tinha até dado uma melhorada nesse período. Bom, com base em todas as evidências físicas, a conclusão dele é perfeitamente lógica, né? A economia está igual, ou quem sabe até um pouquinho melhor do que era antes. Faz todo sentido, certo? Só que é bem aqui que a realidade dá um nó na lógica. O alienígena resolve deixar de lado a observação visual e mergulhar de cabeça nos dados. E o que ele encontra, nossa, é de cair o queixo. Primeiro de tudo, ele descobre que as famílias americanas, juntas, estavam 16 trilhões de dólares mais pobres. Pensa nesse número. É uma perda de riqueza, assim, monumental, que simplesmente evaporou. E não para por aí, não. O número de pessoas desempregadas tinha aumentado em 10 milhões. São 10 milhões de vidas viradas de cabeça para baixo. E aqui está o grande mistério. Como isso pôde acontecer? As ferramentas, o conhecimento, a infraestrutura, estava tudo ali, intacto. O que foi, então, o que causou um colapso tão devastador? A resposta é ao mesmo tempo super simples e profundamente complexa. O que mudou não foi o hardware da economia, sabe? As coisas físicas, foi o software, a narrativa, a história que as pessoas estavam contando para si mesmas sobre o futuro. Em 2007, a história que todo mundo contava era de puro otimismo. A crença era que os preços dos imóveis só subiam e que os mercados eram infalíveis. Mas aí, em 2009, puf, essa história desmoronou. A fé coletiva virou pó, se transformou em medo. E essa mudança de narrativa foi o suficiente para paralisar o sistema todo. Esse fenômeno é movido por algo que a gente pode chamar de ficções encantadoras. Basicamente, são histórias que a gente abraça não porque são comprovadamente verdadeiras, mas porque a gente precisa que elas sejam. Porque a alternativa, a incerteza total, é desconfortável demais. E isso acontece principalmente quando o risco é altíssimo e o controle que a gente tem sobre o resultado parece zero. Tem uma citação de um aldeão iemenita, Ali Hajjaj, que ilustra essa psicologia de um jeito perfeito. Ele disse: quando não se tem dinheiro e um filho está doente, acredita-se em qualquer coisa. É isso. O desespero nos deixa vulneráveis a qualquer história que ofereça um pinguinho de esperança, não importa o quão improvável ela seja. É uma reação humana fundamental. E a gente vê essa dinâmica o tempo todo no mundo das finanças. Os dados mostram, ano após ano, que cerca de 85% dos gestores de fundos ativos não conseguem bater o desempenho do mercado. Mesmo assim, trilhões de dólares são investidos com eles. Por quê? Porque a história de encontrar o próximo gênio dos investimentos é uma ficção encantadora. É a esperança de ter um resultado extraordinário que faz a gente continuar acreditando. E o ponto central aqui é que isso não é algo que acontece só com os outros. Todo mundo faz isso. Ninguém tem uma visão completa do mundo. Então o que a gente faz? A gente preenche as lacunas com narrativas que fazem sentido baseadas nas nossas experiências, que são limitadas. O Daniel Kahneman, que ganhou um prêmio Nobel, descreveu isso de forma brilhante. Olhar para trás faz a gente sentir que os eventos eram previsíveis, que o mundo segue uma lógica clara. Essa ilusão de compreensão gera uma confiança totalmente falsa sobre a nossa capacidade de prever o futuro. E isso mostra uma diferença gritante. A NASA consegue prever uma viagem de 5 bilhões de quilômetros até Plutão com uma precisão de minutos. Isso é um campo de certezas. Agora, a economia é um campo de probabilidades.
Estudos mostram que as previsões anuais de Wall Street são consistentemente imprecisas. Mas, mesmo assim, a gente adora a certeza da engenharia e por isso nos apegamos a histórias financeiras que parecem oferecer isso. Então, como é que a gente navega nesse mundo? Bom, primeiro é preciso reconhecer o poder imenso que as narrativas têm sobre as decisões. Segundo, ter um ceticismo saudável, sabe? Desconfiar especialmente daquelas histórias que a gente mais quer que sejam verdadeiras. E terceiro, que talvez seja o mais importante de tudo, sempre manter uma margem de segurança financeira. Porque o futuro é, por definição, imprevisível. E isso nos leva à reflexão final. A economia de 2009 não quebrou por falta de coisas, mas pela mudança numa crença coletiva. E isso nos obriga a perguntar: quais são as histórias, as ficções encantadoras que estão moldando as decisões e o nosso mundo hoje?